o meu mentorado, né? Aham. Ele acaba criando raciocínio clínico, planejamento estratégico, para ele Sim. chegar no consultório dele e não ser mais um na fila do pão da harmonização. Eu sempre falo Legal. isso, não seja Incrível. mais um na fila do pão da harmonização. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Glowcast. E hoje a nossa convidada é a doutora Flávia Monteiro, que é referência em harmonização facial e corporal e tem um tema muito curioso. Por que hoje tantos profissionais certificados, capacitados estão tão inseguros, né, Clara? Seja muito bem-vinda ao Glowcast. É um prazer ter você aqui. A gente quer saber tudo, quer que você conte tudo. Já aproveita e conta pra gente como começou a sua história profissional. Primeiramente, um grande prazer estar aqui com vocês, meninas. Obrigada pelo convite. Ai, Vou falar um pouquinho sobre minha trajetória profissional, né? Eu sou Flávia Monteiro, biomédica esteta, especialista em harmonização facial e corporal. Eu comecei a minha carreira na parte estética avançada, sendo nutricionista ortomolecular. Então, trabalhava com emagrecimento avançado. Aí sempre tinha uma farmacêutica esteta pra chamar de minha, biomédica esteta pra chamar de minha. Falei, por que eu não vou pra esse ramo? Tem tudo a ver, né? Então, acabou que eu consegui fazer a faculdade de biomedicina. E sabe quando você se encontra literalmente na carreira? É o que faz o olho literalmente brilhar. Eu adoro trabalhar com a parte de biomedicina estética. Eu trabalho hoje com harmonização facial e corporal. Sou professora, né, de pós-graduação, como, por exemplo, a Universidade Estácio de Sá, trabalhando com essa parte de harmonização facial e corporal. E também sou professora de cursos livres e mentora. Então, ajudo o aluno a destravar, literalmente, girar a chave na carreira do harmonizador facial corporal. Ou seja, eu descomplico a harmonização facial para o injetor. legal, legal. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? E eu percebi como que a gente às vezes fica com dúvidas até, né? Como você estava me explicando, por exemplo, sobre os injetores. Mas antes de a gente entrar nessa parte técnica, me diz assim, quando que você percebeu que isso se tornaria, de fato, a sua carreira, né? A sua vida? Você falou que hoje você tem um brilho no olhar. Uhum. Mas como que foi essa virada de chave? Porque você teve uma transição de carreira Foi uma também, transição né? de carreira, foi mesmo. Porque, assim, a nutrição tem tudo a ver com a parte da medicina. Se você Sim. parar pra ver, né? Tem Sim. tudo. A parte de corporal pega muito. Então, eu já trabalhava com a parte de estética, por assim dizer. Eu sempre via os profissionais da parte de estética avançada injetável aplicando, já sabia sobre os procedimentos. Já fui pra faculdade de biomedicina já sabendo o que eu queria. Curiosa, E eu né? concluí em pouco tempo, porque foram o quê? Menos de 2 anos Ah, praticamente de porque conclusão. cortou Aí matéria, cortou né? matéria, entendeu? É. E eu já saí da minha faculdade habilitada, da parte de estética avançada, ou seja, já saí pronta para o mercado de trabalho já injetando, e eu já saí com a minha pós engatilhada. Eu sou especialista em harmonização facial e corporal. Então, ou seja, eu já saí zero bala, literalmente, porque eu já sabia literalmente o que eu queria fazer na parte da harmonização. Legal. E como foi essa virada? Você começou atendendo, né? Quando você parou e falou assim, não, eu preciso ajudar as pessoas que são injetores, né? A se posicionar melhor. Como que foi essa virada pra você? Olha, foi bem interessante pra mim. Eu digo que Deus colocou na minha vida pessoas certas e momentos certos também, né? É assim que eu saí da faculdade, já abri minha clínica, né, na Barra da Tijuca, no Shopping Hospital. Eu abri com uma sociedade com uma amiga minha de pós-graduação, mas acabou não tava dando muito certo, né? Só que paralelamente a isso, eu acabei conhecendo uma pessoa interna da Renova, né? Da empresa da Sim. Renova. Então, assim, essa pessoa me chamou, falou, doutora, a gente vai ter um processo seletivo para Renova, para ser Field Clinical, Clinical Training, ou seja, rodar nível Brasil, você dando palestra, mentoria, workshop, todos voltados para os injetores com os produtos da Renova. Você quer participar do processo? Claro que eu topei, né? Já não estava muito boa com a minha sociedade, né? Aí eu passei em todo o processo seletivo e entrei na Renova. Então, comecei a fazer muito workshop, palestra, mentoria. Então, comecei a pegar muito mão, literalmente, na massa. E eu ensinava muitos injetores que estão começando, a gente chama de Baby Hoff. Baby Hoff. Ah, que Baby Hoff, estão gracinha. começando na harmonização. Então, você vê aquelas pessoas super inseguras, Sim. porque, assim, Renova, ela tem um portfólio super extenso. Sim. Ela tem toxina botulínica, tem fios de PDO, tem preenchedores, uma gama muito grande de preenchedores,
tem bioestimulador de colágeno. Então, às vezes, o injetor queria comprar os produtos, mas ele ficava inseguro de fazer o procedimento. Então, ia até ele, passava toda a parte técnica, tanto teórica como prática. Aham. E acabou ganhando confiança, vou ganhando confiança. E nesse ramo da harmonização, todo mundo se conhece. Eu fiz muito network nesse período que eu fiquei na Renova. Eu fiquei 1 ano e pouquinho lá. Então, eu fiquei todo esse período fazendo muito network, conhecendo muita gente. Então, quando eu saí da Renova, eu já entrei numa outra empresa chamada Med Beauty, que eu trabalhava com fios de PDO da iTred. E aí, ou seja, já comecei a sair dos preenchedores e mais para fios de Sim. PDO. Mais de 90 tipos de fios de PDO diferentes. Eu comecei a trabalhar com fios de PDO, trabalhando aquele injetor a utilizar os fios. Por quê? Qual é o pulo do gato com fios de PDO? Eles são receosos em relação a fios, né? Quando o injetor fala assim, doutora, eu não faço fios de PDO porque eu prefiro o bioestimulador líquido. Por quê? Ele tem receios de fazer. Porque o fio de PDO é estratégico. Então, eu fui contratada por essa empresa. E eu comecei a fazer toda essa parte de treinamento técnico, científico. Eu fui gerente de treinamento técnico deles, né? Então, comecei a rodar também a nível Brasil, fazendo palestra, mentoria e workshops para os injetores. E também, né, paralelamente a isso, né, quando quase completando 3 meses com eles, eu fui chamada para a Croma Pharma, uma outra empresa também no parte do ramo da harmonização facial e corporal, com preenchedores, ensinando também injetores a fazerem full face com preenchedores faciais. Então, eu fiz muito network na área. Então, nessa de fazer muitas mentorias, eu acabei me identificando exatamente o meu dom, Sim. que era ministrar palestra, ministrar aulas e ensinar os injetores, não só os que estão começando, mas principalmente esses que precisam de um apoio. Sim. Porque eu consigo, através da minha forma de falar, do meu conteúdo técnico, te passar de forma mais simples. Sim. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço hoje. E a minha transição de carreira foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E assim, hoje eu faço todo esse trabalho de trazer o harmonizador para mim, para ele justamente melhorar as técnicas, trazer suporte para ele também, isso é muito importante. Então, a minha trajetória começou com a Renova, que eu sou muito grata à Renova por conta disso, né? Muito workshop, muita palestra, muita mentoria, e é isso aí. Eu tô agora focada só mesmo com fazer minhas mentorias e ensinar os injetores a aplicarem, que a harmonização não tem mistério. É só entender de técnica, de posicionamento, né? E entregar o melhor sempre. Resultados também são importantíssimos. Além do network, né, você acabou tendo também um know-how muito grande, porque, pelo que você descreveu, você ficou dentro da estrutura de várias especialidades, né, como o fio, você falou dos Preenchedores, preenchedores. bioestimuladores. Então, você acabou que você tomou posse de um conhecimento, né, em todas as áreas. Sim, E aí, sim. óbvio que agora você tenha know-how suficiente para ensinar, principalmente quem tá começando. E é legal que você já passou por essa fase. Por mais que você já tenha feito a transição mais preparada e com um brilho no olhar do que você queria, com certeza em algum momento deu um friozinho na barriga. Então você sabe o que eles sentem, você já sabe como ajudá-los a não sentir isso. Mas dentro de todo esse período, toda essa estrutura, tudo isso que você viveu, e assim, tenho que dizer que você é uma palestrante nata, assim, você fala, conversando, né, dá vontade de a gente ficar assim, sabe, prestando atenção. Então, realmente é um dom, mas nesse período todo, teve algum momento que deu um medinho, talvez uma pensar, será que é melhor desistir, ou isso nunca aconteceu? No início, sim. No início, Deu um sim. medinho. Eu brinco muito que o meu primeiro bigode chinês foi minha mãe. E foi péssimo. Não foi exatamente o que eu queria entregar. E a responsabilidade de Ai, ser sua meu mãe. Eu não planejei, imagina minha mãe. Minha mãe, coitada. Minha mãe já fez vários procedimentos comigo. Minha mãe é minha cobaia, né, no início. Então, assim, meu primeiro bigode chinês foi ela. Aí, quando eu vi, assim, nossa, como é que eu vou começar a fazer isso? Aí, eu fiz um bigode chinês com agulha, sem aspirar, totalmente insegura. Como é que eu vou planejar aquilo? Não era nem pra estar preenchendo o bigode chinês da minha mãe. Era pra estar reposicionando o terço médio da minha mãe primeiro, pra depois pensar em bigode chinês. Resultado, minha mãe ficou assim, ó. Tadinha da sua mãe. Ai, Terrível. coitada, ela queria te Tadinha. matar, não. Tadinha. Não, ela falou que ficou bonita. E mãe é mãe, né? Ai, gente. Não, filha, tá Não. ótima. Minha pele tá inchada ainda, calma. Não, aí eu falei assim, mãe, eu não quero mais. Eu acho que não é pra mim. Agulha e cânula. Não é, minha mãe? Para de bobeira. Se tem alguém mais competente que eu conheça, é você.
cara que foi um tapa na minha cara. Eu falei, ó, já era, agora eu vou. Caí dentro. Aí fiz vários cursos, fui me habituando. Errei, fiz várias intercorrências. E é isso que a Aham. mentoria traz. Sim. O mentor, ele sangra, né? Faz vários pontos até chegar totalmente lapidado para entregar o caminho das pedras pro mentorado. É isso que eu faço. E o apoio no início é tudo. Uhum. Porque, por exemplo, os mentorados, eles me ligam quando tem uma suspeita de intercorrência. Eles têm uma pessoa para se apoiar. Uhum. E nem sempre vai ter. Isso é muito ruim para quem está começando. Faz uma pessoa desistir, né? Exatamente, faz a pessoa desistir. Tem No gente que caso- chega pra mim e fala assim, desculpa, Nada. tem gente que fala assim pra mim, até me perdi. A gente tá falando do mentorado, que às vezes no início ele tem alguma intercorrência, ele te liga. E que isso nem todo mundo Ele Você é o tem apoio isso. ele deles. cria esse vínculo Aham. comigo, entendeu? Então, por exemplo, doutor, tô com esbranquiçamento aqui no lábio, o que eu faço agora? Uhum. Isso é princípio de uma intercorrência. Aí eu ligo pra ele, tiro todo o beabá, vou ajudando a ele em tudo que ele precisa, no apoio que ele precisa. Doutora, esse produto aqui vale a pena, não vale? Essa quantidade vale ou não vale? Às vezes tem aluno me passando fotos de pacientes doentes que ele vai ainda atender no consultório. Sim. Uhum. Isso é bom porque você vai gerando, sabe o quê? Não é dependência, é você ajudar ele a caminhar sozinho. Uhum. Eu falo que eu sou literalmente o trilho. Uhum. Ele é o trem. Ele vai ganhando velocidade aos poucos. E eu coloco ele nos trilhos e eu vou empurrando até a hora que ele vai sozinho. É essa a proposta da minha mentoria. Porque no início eu não tive isso. Sim. Eu chorei várias vezes, intercorrente. Minha mãe, coitada, é uma. É. Né, o bigode chinês pra preencher. Hoje nunca ia preencher um bigode chinês direto, sem antes reposicionar terço médio. Por quê? Só vocês são leigas da área, Aham. né? Sim. Ó, observa, se eu sustentar mais essa área, o que vai acontecer com o meu bigode? Vai subir. Vai subir. Exatamente, não se preenche o bigode chinês primeiro. Entendeu? Então, muitos injetores são inseguros em relação a isso. Você ter segurança. Então, é isso que a minha mentoria traz. Segurança, traz suporte, coisa que eu não tive quando eu iniciei na minha Nossa, carreira. faz total sentido. É. Né? E você ainda fica acompanhando, né, os seus alunos. Como funciona? A mentoria de um dia? Quanto tempo de mentoria? E depois ainda tem o pós, né? Sim, Que tem o pós. que eles têm acesso a você. Tem o pós. As minhas mentorias funcionam o seguinte: eu tenho mentorias de um dia, tenho Uhum. mentorias de 2 dias, tenho mentorias específicas até mesmo para 5 dias, tá? Uhum. Que são mentorias mais completas, tá? Por exemplo, eu quero iniciar na harmonização, nunca fiz nada. Eu quero começar, eu quero abrir o meu consultório, por onde eu começo? Quais os procedimentos que eu começo a fazer? Aí eu tenho uma mentoria que é específica, chamada Face and Body. Ou seja, ela vai pegar toda a parte da harmonização facial e corporal para ele começar a atender Uhum. em consultório, né? Uhum. Ele perdeu o medo também, ele tem muita segurança nos procedimentos para ele começar a fazer os atendimentos. Eu já atendo, Flávia, só que eu tenho dúvida, por exemplo, em preenchimento labial, eu tenho dúvida em preenchimento facial, tenho dúvida em bioestimulador de colágeno corporal. Você dá mentoria específica? Eu dou. Aí eu foco literalmente na dor Sim. que o mentorado sente. Né? Legal. Às vezes o mentorado tem essa dúvida específica. Eu tenho medo de fazer fios de PDO. Não faço. Faço todos os procedimentos, menos fio de PDO. Vem comigo, que eu vou te ajudar a tirar essa insegurança. Aham. E vou te dar segurança, tudo óbvio, em técnica, tudo científico, né? Mas de uma forma bem mais complicada, Sim. por assim dizer. Mas você acha, porque assim, eu percebo, pelo que você tá falando, que os mentorados, enfim, os profissionais, eles têm a insegurança técnica, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta, talvez te induzindo uma resposta que eu acho, né? Aham. O que você acha que por que eles são tão inseguros? Pelo que você contou pra gente até agora, me parece muito mais voltado pra mentalidade do que de fato pra técnica. Porque eu tenho certeza que muitos que te procuram, igual eu falei no início, né? Tem certificações, fizeram cursos preparatórios, já fizeram, eu não sei qual é o nome que é, tipo, vivência. assim, Isso, cursos livres, por Isso. exemplo, na área, né? Mas eles têm alguma trava psicológica, mental, enfim.
O que você acha que faz eles serem tão inseguros, assim, para trabalhar como injetores? Eu acho que é a falta de apoio, porque assim, por que funciona o curso e mentoria, né? O curso, eu também ministro aulas de cursos, né? Uhum. Como é que funciona o curso livre? Eu vou abordar um tema, vamos supor, vamos falar de bioestimuladores de colágeno, vamos abordar para um grupo de pessoas, né? Uhum. Eu vou falar de uma forma mais coletiva, Sim. certo? No Já, geralzão, né? exatamente, a mentoria não. Eu vou literalmente no ponto fraco do aluno, trabalho aquilo ali com ele, para ele ter total segurança para efetuar os procedimentos. Eu acho que o aluno ele tem insegurança, ele não confia, tem muito medo de intercorrência, Sim. só que ele tem que entender que se ele estudar anatomia, né, ele ter segurança no que ele está fazendo, o produto que vai utilizar, e principalmente ter aquele ombro amigo que eu te falei. É. É preciso ter o ombro amigo no início. Porque é ele que vai te apoiar, ele que vai te ajudar a levantar. Ele que vai te dar apoio. Pô, fiz uma intercorrência, doutora. O que eu faço agora? Até porque pode acontecer. Sim. Pode com qualquer um. Ou intercorrência, ou algum planejamento que tá com dúvida. Então, assim, quando você trabalha com a mentoria, é isso. É você ajudar literalmente aquele injetor a achar o caminho correto. E a tua experiência, eu tenho certeza que faz, às vezes, o mentorado, o aluno te ligar e falar alguma coisa que você já sabe o que é. Eu vou falar coisas aleatórias. Por exemplo, o lábio tá esbranquiçado. Você já vai perguntar algo, você já vai trazer a solução. Você usou tal coisa? Ele vai falar, sim. Então, provavelmente, isso é muito bom, ter um apoio de alguém. Igual você falou, que já sangrou muito a própria carne. Exato, chorou muito, Isso aí, né? já viveu os piores cenários possíveis para que hoje você não precisa. Realmente, gente, se eu fosse injetora, eu ia querer usar esse caminho porque é muito melhor, né? Muito. Você ter alguém que vai fazer você não passar por determinadas situações. Faz muito mais sentido, né? Muito. E tem aquele momento que você percebe que o seu mentorado, ele não precisa de mais cursos. Ele precisa de direção, né? E você tá ali Exatamente. para direcionar ele a pegar o melhor caminho. Então, Exatamente. eu acho que isso é o mais legal de tudo, porque Uhum. você faz a mentoria, ele aprende com você, mas depois ele tem você. Isso é muito importante, como você falou, né? Quando você fez o primeiro bigode chinês que foi da sua mãe, seu apoio foi ela. Foi Sem ela, saber, foi ela. verdade. E você seguiu por ela, né? Verdade. E acreditou em você e decidiu botar em prática isso e ensinar outras pessoas a terem a segurança e a coragem que você teve, né? Sim, sim, com certeza. Hoje em dia eu vejo também, além de insegurança, é a questão de raciocínio clínico, né? Sim. Porque às vezes você aparece lá no consultório, igual eu falei do bigode chinês, eu falo porque é clássico, né? O injetor que não tá preparado, ele vai preencher. Uhum. Ele vai pelo óbvio, Ele não né? vai, ele vai o problema, a dor do paciente. Só que ele não vai tratar a raiz do problema dele. Uhum. É Entende? paliativo, né? Exatamente. Então, isso é raciocínio clínico, é planejamento estratégico. É isso que eu ensino. O meu injetor, né? Na verdade, eu falo meu injetor, né? Eu falo o meu mentorado, né? Ele acaba criando raciocínio clínico, planejamento estratégico, para ele Sim. chegar no consultório dele e não ser mais um na fila do pão da harmonização. Eu sempre falo Legal. isso, não seja Incrível. mais um na fila do pão da harmonização. Porque aí tem vários profissionais que tiram da gaveta, literalmente já pronto. E cada um é cada um. Você vai ter o teu protocolo individualizado, você vai ter o seu. São diferentes. Sim. Não tem como você fazer o mesmo para todo mundo. Não dá certo. Então tem que pensar sempre fora da caixinha. Sempre falo isso para os meus mentorados. E outra coisa também que eu falo muito é pensar fora da caixinha, né? O harmonizador, para ele poder. Enrolei aqui rapidinho, gente. Desculpa. Bebe aguinha, bebe aguinha, bebe aguinha. Me fugiu da mente, gente. Nossa, falando, foi. Vamos lá, Tá desculpa, falando vamos de lá. Vamos raciocínio retomar e depois eu clínico. lembro. Tá. Já sei. Lembrei. Fala. Lembrei. Lembrou que eu já tava com Desculpa. outra pergunta aqui pra te fazer. Erros Vai, técnicos, vai. Desculpa. Gente, é bom que é de verdade, gente. Aqui não é robô, não. Tá todo mundo conversando. Aí fala. Outra coisa também que eu falo muito pro mentorado é a questão dele fazer os procedimentos da melhor maneira possível, pelo básico. Uhum. Por quê? O arroz com feijão bem temperado e bem feito Funciona. é melhor do que muito prato gourmetizado por aí. Vocês concordam comigo? Concordo. Super. A mesma coisa na harmonização. É ele ter raciocínio clínico, por exemplo, você vê aquele coleguinha que tá lá no YouTube fazendo umas técnicas super bizarras, ele ter o raciocínio, não, eu não faria dessa forma.
eu faria da forma tal, porque é mais seguro pro meu paciente e gera resultados também. Então, assim, eu vejo que a harmonização é isso, é trazer mais segurança e ele entender que o arroz com feijão bem feito na harmonização gera resultados maravilhosos. E eu acho que também tem muito a ver com não vou falar só a necessidade, mas também com o que o paciente gosta. Por quê? Eu vou te dar um exemplo meu, né? Por muito tempo, há uns anos atrás, eu tinha uma questão muito grande do meu rosto, que o meu rosto era muito redondo. Eu Uhum. tinha isso na minha cabeça, era algo que me incomodava. Que dá uma aparência mais infantil. Isso. Sim. Hoje em dia, aí todas as vezes que eu ia em alguma consulta, né, quando essa questão da harmonização começou, tanto que lá atrás falaram pra eu fazer bichectomia, graças a Deus eu não fiz. Uhum, ainda bem Então, mesmo. Ainda então, bem que não fez. Pois é, então assim, tem muito disso. Então, lá atrás falaram pra mim assim, pelo óbvio, que você acabou de falar, o que tá todo mundo falando pra fazer? Faz bichectomia. Eu não queria fazer aquilo. Eu falei, cara, não, eu não acho que é pra tanto. E hoje ainda acontece muito. Já aconteceu de profissionais avaliarem o meu rosto pelo óbvio. Então o rosto dela é muito redondo, então vamos marcar um pouquinho aqui a mandíbula, que não sei o que, nananana. Só que eu não quero isso. Uhum. Hoje, diferente de há uns anos atrás, eu não me incomodo mais com o meu rosto redondo. Hoje tem outras coisas que eu prefiro tratar. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou. Não fica fazendo o que tá todo mundo falando pra fazer. Pega aqui, marca aqui, faz aqui. Porque cada paciente tem Uma particularidade, Exato. tem O um que gosta, o que perfil não diferenciado, tipo de pele diferente, formato Isso de aí. rosto diferente. Tem que respeitar o paciente. Exatamente. E hoje em dia se fala muito também sobre uma tendência de naturalização facial. Aham. Antigamente, era assim, começou a harmonização, era todo mundo preencher. E era todo mundo com o mesmo Rostos RG. iguais, né? Você chegava num congresso de harmonização, Era. falava com as pessoas e virava, é o mesmo tipo, só mudava a cor da Nossa. roupa, o cabelo. Aham. Sério, homem e mulher. Eu vi isso. Então, isso caiu de uma forma tão negativa Uhum. para o paciente que injetou hoje pena para tirar isso da cabeça do Uhum. paciente, que não é mais isso. Agora é uma harmonização mais natural, naturalizada. Já ouviram falar sobre tendência Quiet Beauty? Não. É uma tendência de beleza discreta. Cada vez Foi mais isso que se a falam sobre Foi. isso. doutora falou. Em- Nós fizemos um Sim. episódio com uma doutora e ela Aham. falou exatamente isso. Eu acho que ela falou até da questão da referência da esposa do... Qual é o nome da esposa do Justin Bieber? Hailey Bieber. Hailey Bieber. Hailey Bieber. É Harley, né? Enfim, Eu não essa- sei, essa gente. daí Eu é- sou péssima eu com alguns também. nomes, tá? Eu também. Exatamente isso que Ó, você tá Mas eu a falando. gente fala entendi muito, o eu conceito, uso né? muito a Alessandra Negrini Aham. como exemplo, Aham. 50 e poucos anos, né? 56, eu Uhum. acho, diva total. Sim. Aí eu tenho até nas minhas palestras, eu boto a Laura Cardoso com 50 anos, a Alessandra Negrini com 50. Você vê uma diferença muito grande. O que que você vê ali? Um gerenciamento de envelhecimento estratégico da Alessandra Negrini. Uhum. Entendeu? Que nada Que, exagerado. né, a Laura Cardoso não teve oportunidades com Sim. 50 anos. É isso que eu tô tentando te falar. Hoje em dia, você consegue naturalizar a face sem preencher tanto. É verdade. Você preencher pontos estratégicos. Você vê, por exemplo, tem a Graciane Barbosa, a Sheila Carvalho, né? Elas estavam falando sobre essa tendência de retirar, né, o Sim. preenchedor. Por quê? O Lucas Luco, Eu lembro. Certo? Eu lembro. Né? Lembra que teve um ator também, aquele do High School, que também, meu Deus, o Uhum. cara... o Esqueci Efron, o nome né? dele. É, Zac Efron. É, isso aí. Eu gente. assisti Olha, um desculpa que eu tô filme. péssima Viu, com o nome, tá? lembrou? Eu assisti um filme dele há pouco tempo. Falei, gente, por que esse menino fez isso com ele? Errou mão. Mas é isso que eu tô falando com você. No início, quando começou, as pessoas começavam a perder mão. Por exemplo, quer ver uma pessoa clássica? O Estênio Garcia. Vocês chegaram a ver? Sim, vi. É como se Eu você lembro. pegasse Eu lembro. uma uva passa, porque com 90 e poucos anos ele nunca fez um tratamento estético. Ele nunca fez nada, estimulou nada. Do E nada. começaram a injetar soro fisiológico como se fosse. O que aconteceu? Com uma bola. Aham. Não era isso pra fazer. Tinha Eles tanta tinham que coisa fazer pra um fazer tratamento. antes, né? Hã? Tanta coisa pra fazer antes, Pô, né? não é? Mas sabe uma curiosidade que me bateu aqui agora? A gente tem visto, porque eu sou meio medrosa, né? Uhum. Então eu fico lendo as coisas assim e tal. E aí eu vi atualmente muitas pessoas falando a respeito dos efeitos das pessoas que usam canetas emagrecedoras. Sim. Né? Ozempic, Ozempic Mounjaro, Face. etc. Só que o que isso pode ter de relação com a estética facial? Porque eu vejo muitas as pessoas falando muito do
corpo, Uhum. né? Falam muito sobre o cuidado com a flacidez, enfim, eu não entendo, eu tô falando de forma muito leiga, Sim, tá? Se eu estiver sim. falando alguma coisa super errada, você me perdoa. Claro. Tenho licença poética pra Não, errar. perfeito. Mas eu queria entender qual a relação que isso pode ter também, o que a gente pode fazer, porque com certeza muitas pessoas, quando começam a usar, estão ali na agonia, vou emagrecer, vou emagrecer, vou emagrecer. Emagreceu, tá, mas e aí? E o pós disso, né? Porque tem pessoas que perdem 5, 6 quilos, mas tem pessoas que vão perder muitos quilos e isso mexe, acho que no corpo todo, né? Com certeza, com certeza. O que a gente tem pego hoje no consultório, né, é a questão do vir pra gente o paciente literalmente pitosado, né, ou seja, com derretimento facial muito importante, apresentando características de pessoa muito mais velha. Porque isso Emagreceu, mas envelheceu. Isso. emagreceu, Acontece no porque processo, cai, né? cai. Cai. Todos os textos da face, texto médio e inferior, começam a ceder. Isso eu tô falando de facial, Aham. porque nem entrei em corporal, porque em corporal também acontece Acontece. isso, né? Esse processo de emagrecimento também. Então, o que acontece? Quando eu envelheço, né, eu tenho uma reabsorção da minha gordura, dos meus compartimentos gordurosos faciais. Então, eu tenho uma reabsorção importante. Com isso, a minha face vai cedendo. Ela vai pitosando, Sim. né? Ela vai tendo uma queda facial. Aí começa a aparecer o meu bigode, o sulco naso, começa a aparecer a minha linha de marionete, começa a aparecer o jaws, a perda de contorno. Jaws é uma pelezinha que fica aqui embaixo, ó. Uhum. Que fica, algumas pessoas ficam até como parece um mudoguinho, por assim dizer, né? Aham. Então, eu acabo perdendo contorno facial. E isso é previsto no processo de envelhecimento. Então, o meu paciente, ele envelhece, ele começa a ter reabsorção de coxins gordurosos. Isso é fato, tá? E a gente entra com estratégias para trazer sustentação para aquela face, certo? Só que você está recebendo em consultório pessoas com essa característica novas. Sim. 30, 35 anos. Devido ao Que emagrecimento. não deveria apresentar esse tipo de queda facial, derretimento facial muito pitosado, a nível facial e corporal, justamente por conta das canetas emagrecedoras. Então, eu sempre falo para os meus mentorados isso, né? E meus pacientes também, que eu também atendo em consultório, tá? É isso que eu ia perguntar. Eu atendo Fiquei em curiosa consultório pra e saber dou se você ainda mentorias atendia. também. Aham. Então, assim, o ideal, o melhor dos mundos é, você vai começar a fazer a caneta emagrecedora, vamos fazer um protocolo pré, durante, pós. Tá? Porque no pré, eu quero preparar a sua pele para você ter Uhum. sustentação, que quando aqueles coxinhos gordurosos começarem a reabsorver, você não perder tanta sustentação da face dessa forma. Legal, Entendeu? interessante. Nunca tinha parado pra pensar. Durante e pós. No durante o pós, ok, mas o pré realmente faz muito É, O pré assim, faz muito sentido, igual igual- bariátrica. Aham. Bariátrica, eu sou nutricionista, igual eu falei pra vocês no Sim. início, né? Então, eu peguei muita gente querendo fazer, faz bariátrica, né? Faz esse processo que é bem gradativo. Com a caneta emagrecedora não é, é assim, É. ó. É. Verdade. Não acompanha a pele, não acompanha esse processo de emagrecimento. Então, a gente tem que preparar aquela pele para ter sustentação suficiente, para ela regredir suficiente quando aqueles coxinhos gordurosos começarem a reabsorver, elas retraírem. Verdade. Então, é isso que a gente tem que pensar fora da caixinha. Sim, fora da Mas caixinha. muita gente vai receber no consultório o paciente já pitosado, o paciente já com derretimento facial importante. E aí vai ser muito mais trabalhoso. Muito. Muito, que é uma analogia que eu sempre falo nas aulas, é o seguinte, você tá lá no teu banheiro, tá tomando banho, você olha pro teu teto, você tem lá um ponto preto. Você fala assim, nossa, tem um ponto preto aqui no teto. Deve ser uma infiltração começando. Aí, beleza. Passa dias, meses, vai aumentando aquele Sim. ponto. Aí tem vários pontinhos pretos. Aí você vai, nossa, vários pontinhos pretos. Você continua. Uhum. E quando olha, já tá tudo preto. Tudo estufando. O tempo vai passando. Aí você não conserta. Aí você vai consertar quando? Quando cai. Quando despencar. Aí você vai gastar muito mais dinheiro Sim. do que você no início, quando identificou o primeiro pontinho ali, eu já vou resolver. É isso que acontece na harmonização. As pessoas esperam muito o derretimento facial acontecer, o envelhecimento acontecer, para você consertar. E muitas vezes vai ser cirúrgico. É. Muitas vezes a gente não vai conseguir através da harmonização. Entendeu? É, verdade. Então, Nossa, a você gente fica tem que preocupada. Trabalhar. Por isso, Eu pensando, acho que é mais Nossa, você nem utiliza. Ai, mas sei lá, caneta. eu fico. Porque a gente começa a entrar numa. Foi igual esse final de semana, a gente tava conversando, aí eu falei pra ela, falei, cara, tá vendo a minha mão? Minha mão tem muita veia. Sabe a mão? Aí ela, nossa, minha mão é de velha. Aí eu, cadê? Aí eu fiquei analisando a mão dela. Aí eu mostrei uma foto pra ela, nossa, é mesmo. Fica. então, Mas porque assim, quando você tá lá no auge dos seus 20 e tantos, você não
fica pensando nisso. A gente não pensa. Fica. A prevenção é tudo. É. Exatamente. A prevenção é tudo. E aí você também. E depois a gente começa a pensar, fala, cara, será que ainda dá tempo de prevenir? Ou será que já tá muito tarde, né? Posso dar um exemplo clássico pra vocês? Botox, toxina botulínica, Sim. né? Gente que fala assim, não, nada a ver. Não Você fazer preciso. forma preventiva. Claro que Sabe o não que é uma ruga estática? É É que você não tá sai mais, né? parado É. e a ruga E ela tá, tá ali. Ai, não olha muito pra mim, não. tá ali parada, né? Pensei que ela fosse falar, tipo, você tá... Não, você não tem. Vai lá no consultório que você não vai ter mais. Não olha muito pra mim. Vai logo lá pra você não correr Vai o logo risco lá de e ter logo alguma aí. estática. Prevenir, Nós falamos hoje né? isso. Ai, precisamos renovar o Botox. Porque quando a gente vai se maquiar pra entrar na gravação, a gente sempre... Esse momento é clássico, né? Aham. Porque assim, lá no nosso escritório, a nossa mesa é uma de frente pra outra. Aí, então, a gente vai se maquiar, a gente bota o espelhinho aqui, aí a gente começa a se maquiar e fica, me presta aqui não sei o quê. Aí, é clássico, a gente termina de se maquiar e fala assim, nossa, a gente tá precisando. O craquelado embaixo dos olhos. Sempre. É o momento de reflexão. É o terror da mulher. Mas é isso mesmo. Mas é prevenção. Então, a toxina é preventiva. É fato. Eu não espero. O que é uma ruga estática? Aquela ruga que tá paradinha ali, está fazendo mímica facial nenhuma, ela tá ali Eu não parada. tenho o que fazer, né? O que é uma ruga estática? É uma ruga dinâmica. É a ruga que já, de tanto forçar a musculatura, ela foi sendo criada. Entendeu? Então, o ideal é prevenir. Sim. Não deixar ela ficar estática. Tô reflexiva, gente. Olha. Isso aí. E muita gente fala, eu não faço toxina porque trava muito, fica com a face totalmente mentira, gente, eu artificial. adoro aquela Hoje testa em brilhante. dia, A Hoje em sobrancelha lá em dia, você cima. consegue trazer naturalização com toxina botulínica. Caiu por terra, você olhar pra pessoa é igual um papel. Ela não tem mais, não tem mais nenhum Sem tipo de expressão expressão. nenhuma. Tá com dor, tá chorando, tá triste, não tem, isso não funciona. Tá feliz, tá triste. Deleta, isso não tem mais. Na harmonização de alta performance, a gente trabalha com naturalização facial. Então, a gente consegue trazer uma toxina botulínica no paciente que ele consiga ainda manter alguns tipos de movimentos mais reduzidos, a ponto de ele não formar uma ruga estática no lugar. Eu acho esse tema muito importante, porque assim, o seu paciente vai chegar no teu consultório, eu quero colocar 2 ml de boca. Ele não precisa disso, talvez ele não precise. Eu não faço. Você vai conversar com ele, vai orientar ele, não é fazer o que o paciente quer, né? Exatamente. Você Tem vai paciente fazer o que que fala ele assim, precisa, o que você acha que ele precisa, o que exatamente. vai ficar bom. Exatamente. Tem paciente que fala assim, olha, eu quero colocar Sculptra no bumbum. Eu quero colocar uma hidroxapatita radiesse. Ele vai falar pra mim. Só que Até porque quem vai muita decidir sou gente eu. tem Exatamente. informação, entende né? o melhor protocolo pra ele, né? Porque às vezes ele pode entender na internet, às vezes não quer dizer nada. Ele E achar eu que pego ele muito sabe, né? paciente que sabe de bastante coisa, tá? Muito até mais que injetores por aí. Saca bastante. Aham. Mas a gente tem que explicar pra ele qual é a situação dele atual e qual o melhor plano, qual a melhor estratégia, qual o melhor plano de tratamento. E quem vai fazer é o profissional, sem sombra de dúvida. Entendi. Eu acho que colocar isso na cabeça dos seus mentorados é importante também, né? Com certeza. É por isso que ela falou que ela fala pra você não fazer O arroz com feijão. não, Óbvio, o arroz com óbvio, feijão. É, o que bem tá todo feito. mundo fazendo. Não Sim, faz o que tá sim, todo mundo é. fazendo, né? Tem técnicas que surgem, cada hora uma técnica diferente. Ele tem que ter raciocínio clínico sim. pra ver se aquela técnica é Sim. apta pra ele ou não. Vai atender aquele seu paciente ou não? Ele tem que entender de anatomia, entender de artigo científico. Não é assim. Nós somos profissionais da área da saúde. A gente tem que zelar pela segurança e a saúde do nosso paciente em primeiro lugar. Mas como você, eu acho que isso tem muita correlação, né? Acho que tem tem total correlação. Essa é a tua postura como Uhum. profissional, Uhum. independente de ser mentor ou não. Uhum. Essa é a tua postura no teu consultório. O teu paciente chega pra você, você não vai fazer o que ele quer. Você vai fazer o que você, como profissional, recomenda a ele que seja feito. E isso você passa para os teus mentorados. Então, quem estiver sendo mentorado por você, os teus alunos, enfim, eles vão ouvir esse mesmo padrão, né? Mesmo É padrão. igual a criação de filho. Ele vai fazer o que você tá recomendando, porque você age dessa forma. né? Isso, exatamente. E na mentoria, como eu falei pra vocês, dou muito pulo do gatos pra eles ali. Eu dou direções certas. Aham. Eu não floreio muito com o aluno. Sim. Né? Porque legal. eu faço com que ele enxergue o ponto certo, sem ele ter outros tipos de distrações. Então chega um momento, eu acredito, que você acha que eles não precisam mais necessariamente de novos cursos e novas técnicas. Eles precisam de direção. Direção. Entendi.
Entendeu? Precisa sim, uma hora vai precisar de cursos, vai Sim, entender de novas técnicas, novas que entender, vão surgir também, abrir né? horizontes, ir para congresso, assistir palestras, mas ele precisa de um direcionamento. Então, se ele precisar de um direcionamento, é isso que eu entrego Sim. para ele, sem sombra de dúvida. E uma coisa também que eu falo muito para os mentorados: uma andorinha na harmonização não faz verão. Ou Porque seja, você tem que aprender de vários tipos de tratamentos para Ah, você gerar os melhores protocolos para o seu paciente em consultório, tá? Eu preciso entender de bioestimulador de colágeno, eu preciso entender de fios de PDO, assim como você hoje, você foi, né, de né? ponta a ponta e hoje você sabe. Exatamente. Hoje eu dou muitos insights importantíssimos para o aluno, tanto em aula de pós-graduação, curso livre, como meu mentorado. E o Entendeu? que você, assim, acha que destrava mesmo a carreira de um injetor? Que destrava, primeiramente, conhecer a técnica. Ele tem que conhecer técnicas, né? Entender de anatomia. E segundo, sem sombra de dúvida, ter um mentor para chamar de seu. Fato. Verdade. Aquele que vai colocar a mão com ele. Ó, aqui é a camada certa. Tá sentindo? Tô. Sentiu que travou? Tá no plano errado. Volta. Sim. Entendeu? Ou então, doutora, o lábio esbranquiçou, deu problema aqui, o que eu faço? Você tem um apoio. É. Então, E- isso destrava muito mais rápido, né? A carreira do Entendi. mentorado. E o que que você acha? Assim, eu acho que você já respondeu isso em outras perguntas. Uhum. Mas o que que você acha que muda realmente, assim? Se você pudesse falar de uma forma bem direta. Sim. O que que muda na prática, na vida do profissional, do injetor, quando ele entra na tua mentoria, né? Não vou nem falar numa mentoria, na sua mentoria. Injetor que faz a minha mentoria, ele já sai dali injetando com segurança. Entendi. Ele começa injetando, nem que seja na mãe, na irmã, na família, na amiga. Eu sempre falo, pega uma pessoa da sua família, compra o produto e vai praticar com ela. Parado você não pode ficar. Sim. Eu sempre faço isso. E as minhas mentorias no pós, eu tenho muito suporte também. Eu Uhum. dou aquele suporte, não só suporte técnico de ajudar no WhatsApp, telefone, mas, por exemplo, se o aluno ainda tiver alguma dúvida, ele pode levar o paciente modelo até a minha clínica, agendando comigo, e eu vou fazer com ele novamente até ele sozinho Nossa, incrível. criar a sozinho, né? experiência. Incrível. Pô, Entendeu? Esse é um Sabe- diferencial muito grande da minha mentoria. Muito mesmo. Nossa, eu até falei que falasse no pitch dela. Porque a minha mentoria, eu vejo que eu acabo criando o meu resultado, eu vejo a métrica do meu resultado Sim. através do meu mentorado. É, verdade. Deve ser A partir do momento que ele gratificante, não me né? liga mais, é porque eu sei que ele já tá decolando. Aí eu ligo, tá tudo bem? Doutora, tá ótimo, tá perfeito. Aí inaugura a clínica, me chama pra tomar um coquetel. Ah, muito que legal. É né? legal, porque você vê a métrica, poxa, meu trabalho fluiu. A minha métrica é essa, é ver que ele não me liga mais porque ele não tem mais dúvida de nada. É igual mãe quando criou bem o É, filho, né? né? Meu filho É não liga. verdade. Cara, deve ser gratificante, né? Você ver isso. E é muito. realmente assim, desde que a gente começou o episódio, Uhum. realmente é perceptível que você tem. Cara, o teu olho Nossa, brilha. É, assim, eu né? gosto mesmo. Pior que eu gosto. É engraçado você falar assim, você trabalhe com o que você gosta, que você não precisa trabalhar. Sim. É sério isso, gente. Eu É. levei pra minha vida mesmo. Eu postei isso hoje no Instagram. É engraçado, não essa frase, mas eu vi uma frase que tava assim. Porque eu cheguei aqui hoje, e aí, quando eu sentei na minha mesa, assim, eu falei assim, sabe, eu tô tão feliz de estar aqui. Aí veio aparecer um negócio no Instagram assim, você não gosta de segundas-feiras porque você não gosta do que você faz. Exatamente. Aí eu falei, cara, eu amo estar aqui, tipo, é cansativo, óbvio, né? Os desafios sempre vão ter, Uhum. mas é exatamente isso. E você realmente tem brilho no olhar que você fala. Eu fico imaginando, realmente, pro um mentorado, estar com você, cara, vai ser um divisor de águas, gente, de verdade. Porque assim, eu não sou nem da área, pra mim tá Daí tudo... você fecharia Sim, mentoria comigo. com certeza, Viu? com Meu certeza. trabalho já Na foi concluído. verdade, eu ia até te perguntar se você não pensa em dar mentorias, como palestras, como você fala, não só
de forma tão técnica para a área da saúde, falando dessa parte técnica para os injetores, mas essa parte da segurança, do posicionamento, da mentalidade. Sim. Porque conversando com você, a gente sente essa segurança, assim. Você realmente, não só a credibilidade e o posicionamento sobre você, Uhum. mas você consegue transmitir de uma forma, cara, se você não tiver, você tem que estar seguro de você. É. É isso que você tem que fazer para estar seguro de você. Então, É. eu compraria uma mentoria também. com você, É. mesmo... Mas quando tem segurança, gera autoridade. É Isso, fato. isso. A gente tem segurança no que faz, ama o que faz, a gente gera autoridade. Isso é E você importantíssimo. realmente faz total Eu sentido, acho né? que até por isso que alguns profissionais que já são formados há muito tempo não saem do lugar. Exatamente. Né? É mais um na fila do pão da harmonização. Como você falou. É aquele pessoal que não vai sair do mesmo lugar. Vai ficar sempre ali. Gente, faz a mentoria com a Flávia pra Pode você fazer. sair do Pode onde você fazer, está vem hoje. comigo. Chama no direct. Eu já tô fazendo a propaganda antes de você fazer. Deixa Ah, que ela faz, cara. Mas é isso. Mas né? olha só, eu acho que tudo que você falou tem muita coerência o tempo todo, né? E, de fato, pelo que a gente percebe, até conversando com outras pessoas, muitos profissionais, eles são preparados tecnicamente, mas, de fato, a mentalidade não acompanhou. E eu acho, sinceramente, que foi isso que transformou você desde o início. Principalmente na transição de carreira. Uhum. Mas, gente, brincadeiras à parte, deixa ela fazer a propaganda dela, que a gente tá É. atropelando ela o tempo todo. Nossa, já fizeram várias pra mim. Não, Obrigada. Nossa, Flávia, olha só. maravilhosas aqui. Essa daqui é a sua câmera, dá o seu show nesse momento. A gente, como é que você fala? O pitch, né? O pitch É o do pitch. convidado. Faz a Onde tua as pessoas te propaganda. encontram, como elas podem te contatar. Olha, pessoal, me segue lá no Instagram, né? Doutora Flávia Monteiro, BMD, né? Biomédico abreviado. E se você quer destravar a sua carreira na parte da harmonização, você quer começar a fazer atendimentos de qualidade, entregar resultados para o seu paciente, ter raciocínio clínico, planejamento estratégico, ou seja, você quer ser um injetor de alta performance, então vem participar da minha mentoria técnica especializada da FM Academy. Falei da FM Academy pra você? Não! A FM Academy são as minhas mentorias. FM Academy, Ai. pessoal. Vem participar. Vai ser um grande prazer ter você como meu mentor. Mentor não. Mentorado. Mentorado. E a AFM ou FM. FM Flávia Academy. Monteiro, FM Academy. E você comentou, vou pedir pra você, como você entrou agora na questão da FM Academy, Sim. você falou que você tem 3 tipos, né? Sim, 3 tipos de mentorias, né? Que são essas mentorias isoladas, por exemplo. Eu tenho dúvida em relação ao preenchimento labial, tenho dúvida em relação a fios de PDO. Uhum. Então, é direcionado para aquele público em específico, ao Perfeito. mentorado em específico naquele tipo de procedimento, Sim. né? Uhum. Tem o outro tipo que é o face body. O face body, eu vou abordar tanto a harmonização facial como corporal também. Aí eu entro com toxina botulínica, com preenchedor facial, incluso labial também. Uhum. Intradermoterapia ativos, né, de alta performance para emagrecimento, celulite, harmonização glútea, bioestimuladores de colágeno facial e corporal, ou seja, é bem completa Uhum. a minha mentoria, Face and Body, né? Então são 4 encontros em que o injetor ele fica comigo full time ali aprendendo e fora no pós, porque o pós, né, é importantíssimo acompanhamento, no né? suporte, né, até mesmo pelo WhatsApp, conforme eu falei com vocês, mas tem também a possibilidade de ele trazer o paciente modelo para ele praticar até ele sozinho engrenar na parte da harmonização. Inclusive, fala para os seus mentorados, se estiverem precisando de pacientes modelos, a gente está aqui sempre à disposição. Show, Se bom você- saber. Paciente modelo sempre preciso, né? Não, óbvio. Então, já sabe onde. Já encontrou, no caso, não né? Isso, meninas, já tem nosso olha... contato, é só falar, olha, meninos, a gente vai ter agora Show, um curso. vou a gente- mesmo, pior que eu- A gente tá lá. Gente, mas assim, Flávia, maravilhoso. E é legal porque você trouxe tudo de uma forma tão leve Sim. que até pra gente que não é da área, é. não tem conhecimento técnico, ficou realmente tudo. E assim, gente, antes da gente entrar na gravação, eu conversei com ela um pouco e a sua didática realmente. Eu fico imaginando pra pessoa que é da área muito mais fácil, porque ela sabe o que você tá falando, qualquer termo técnico. Uhum. Mas aqui, você conversando com a gente, tudo que você falou foi tão, né, tão, A tão gente prático. conseguiu entender Leve, né? perfeitamente. Exatamente. Mas é assim mesmo, a forma que eu sou com vocês é a mesma coisa que eu sou com o mentorado e com o meu paciente em consultório. Tá explicado o seu sucesso, então, que seja ainda, ó, muita coisa, porque você é Amém. maravilhosa, maravilhosa. Ai, gente, tem que acabar, né? Daqui a pouco, Ah, Renan briga Pena, comigo. Vamos marcar o próximo, né? Você tem que ter o seu, né?
tem que ter o seu, chamar seus profissionais, seus mentorados. É. Imagina você trazendo os cases de sucesso que você tem dos seus mentorados. Calma que eu tenho vários projetos aí em andamento e logo, logo vai ter. Perfeito, maravilha. perfeito. Agora faz a propaganda da Globo aí também. Gente, segue o nosso canal, segue nosso Instagram, é de graça, não paga. Então é isso, gente. Obrigada por terem ficado até aqui. Falem com a doutora Flávia, com certeza ela vai agregar muito na vida de vocês. Vai transformar a carreira de vocês, com E é certeza. isso, né? Por hoje é só. Show. Obrigada, Flávia. Seja Grande bem-vinda. prazer, meninas. Até a prazer de verdade. próxima, Até até a próxima, Ó, vai ter obrigada. modelos, hein? Ah, sim. Beijo, Tchau. gente. Obrigada, Renan.